Olá pessoal, eu sou o Marcos, está começando mais um podcast do curso de Psicologia da FAG. Olá, eu sou Letícia e hoje nós vamos falar sobre a psicologia antirracista. E para isso convidamos a psicóloga Jéssica Gaspar para estar trazendo uma fala sobre essa temática. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Gosto muito de falar sobre esse tema e acho um tema importantíssimo. Eu sou a Jéssica Gaspar, sou psicóloga há 3 anos, sou formada na turma de 2019 pela Unopar. Atualmente, eu atuo como psicóloga na empresa Psitestes. Também sou neuropsicóloga e estou me formando em avaliação psicológica. O meu interesse pelo tema de psicologia antirracista surgiu a partir de estudos que eu tive após a formação em psicologia, porque esse tema em específico não surgia durante minha graduação. Então, atualmente, também faço um curso de africanidades para entender um pouquinho mais sobre o tema e para inserir nos meus atendimentos psicológicos. Além de atuar como psicóloga na Psitestes, também atuo como psicóloga clínica na psiclínica. Hoje, eu direcionei muito mais meus atendimentos para a população preta, tanto atendimentos online quanto atendimentos presenciais, justamente pelo meu foco de estudo. É isso. Certo. E, Jéssica, quando a gente fala sobre psicologia antirracista, a gente tem que pensar a partir de qual ponto exatamente? Inicialmente, a gente sempre fala sobre descolonizar a psicologia. O que seria isso? Eu sempre inicio as minhas falas falando que não tem como falar sobre psicologia antirracista sem falar sobre colonização, sem falar sobre racismo, sem falar sobre raça, porque todos esses temas, todas essas nomenclaturas, elas estão interligadas. Então, nesse sentido, tudo faz parte da psicologia antirracista. A nossa psicologia, a psicologia que está na nossa grade curricular do curso, ela é toda estruturada a partir de referências e a partir de estudos e teorias euro-americanas. Então, nesse sentido, a psicologia e as abordagens, elas se direcionaram para tratar da saúde mental da população branca e europeia. Então, o primeiro passo para fazer uma escuta racializada, porque é dessa forma que a gente fala na psicologia antirracista, escuta racializada, que não se trata de uma escuta habitual que o profissional faz, mas é uma escuta onde você entende que a cor da pele ela também pode trazer sofrimento psíquico na estrutura que a gente tem hoje na sociedade. E, nesse sentido, a gente precisa direcionar para essa escuta racializada para conseguir descolonizar a psicologia, sabe? Realmente se desconstruir desses princípios europeus. Eu entendo que é muito difícil também, porque todo o nosso curso ele foi montado dessa forma. Então, as referências que a gente tem, os estudos, os teóricos, são todos direcionados para essa linha. Mas, e essa segunda parte, essa parte apagada, sabe? Essa população que não se sente acolhida por essas teorias. Essas microviolências que acontecem durante todos os dias na sociedade, elas acabam não sendo mencionadas nessas teorias. Então, nesse sentido, não tem como acolher uma pessoa nessa estrutura. Quando a gente fala de psicologia, eu direciono o meu pensamento para a saúde mental, principalmente para a população negra. E aí, um dos primeiros autores, assim, que lendo, o Frantz Fanon, ele fala sobre o sofrimento psíquico da pessoa negra. Ele traz um olhar, principalmente na época de luta antimanicomial, ele traz um olhar sobre um sujeito, a pessoa negra como um sujeito, e o sofrimento psíquico que se tem a partir de toda a história, todo o contexto histórico disso, né? E aí eu gostaria de saber de ti,
como que tu traz sobre a ciência, né? Porque a psicologia é uma ciência. Quando se fala da psicologia antirracista, como que se fundamenta, quais são os teóricos principais, ou como é embasado essa teoria e essa ciência de fato? Durante muito tempo, eu acredito que, se me perguntassem há, sei lá, 5 anos atrás, eu diria que realmente não tem estudos e não teria referências em relação à psicologia antirracista ou psicologia direcionada para a população preta. Mas, hoje em dia, tem muitos estudos e muitas referências. Frantz Fanon, como você mencionou, ele é um dos que eu mais utilizo. Inclusive, no que eu estava falando antes sobre a descolonização da psicologia, tem o livro dele, que é Os Condenados da Terra, que fala justamente sobre isso, sabe? Sobre essas raízes da psicologia que são fundadas nas referências euro-americanas. E, nesse sentido, essa escuta que o profissional faz a partir dessa teoria faz com que reforça o fato de humanização branca, como se apenas a população branca fosse o exemplo de humano, sabe? E, nesse sentido, direcionando a população preta ou população indígena para ter como exemplo, para tentar atingir essa idealização de ser humano que ela nunca vai conseguir. Então, é uma mistura também de sentimento de impotência com o sentimento de desamparo a partir dessa escuta. Tem um outro livro também que fala exatamente sobre isso, que é da Giovanna Xavier. Ele é bem recente. História Social da Beleza Negra. É muito legal porque ela não traz esse sinônimo de branquitude como apenas a população preta tentando ter o rostinho branco bonito. Mas ela é bem cirúrgica falando os danos psíquicos para atingir esse ideal que ele nunca vai conseguir. Então, os danos psíquicos para atingir esse patamar que nunca vai ser atingido, sabe? Então, é bem interessante esse livro também. E tem várias outras referências, vários outros teóricos que eles podem ser utilizados. Por não fazer parte da grade curricular de psicologia, a gente acaba apagando e esquecendo. A gente fala muito também, em psicologia antirracista, sobre esse apagamento, que é o apagamento da epistemologia mesmo, que é você esquecer essas outras teorias. O próprio Frantz Fanon, no seu doutorado, o trabalho dele foi recusado justamente por direcionar para essa pontuação. Então, não se trata de, não tem referências, não tem estudos. É um apagamento, realmente, é uma exclusão de teorias que se encaixam nessa população que é marginalizada, na população que é subalterna. Então, é um esquecimento dessa população, justamente para não valorizar. Tanto é que o livro dele, né, o Peles Negras, Máscaras Brancas. Máscaras Brancas, é justamente sobre um estudo que ele fez e que não foi validado. Foi exatamente esse que não foi validado. E é bem interessante ver por esse lado, pensando justamente na quantidade de teorias e na quantidade de referências que a gente tem hoje sobre esse assunto. E que em nenhum momento são citadas, sabe? Hoje, a gente tem muitos movimentos que fazem esse processo e que estão ganhando força. Inclusive, essa fala, inclusive palestras, elas são direcionadas para realmente levar o conhecimento para as pessoas. Mas não basta só você ouvir uma palestra, não basta só você entender o que é psicologia antirracista. É a prática dentro da clínica que deve ser direcionada para a população. E quando a gente fala sobre por que colocar dentro de uma caixinha psicologia antirracista, que não se trata só de um estudo diferente, ou vamos criar um tipo de estudo só para a população preta, só para a população indígena, só para a população amarela. Não,
é um estudo direcionado para o seu paciente. Então, qualquer outro paciente, seja ele branco, eu vou estudar para fazer aquele atendimento. E eu não vou colocar ele numa caixinha, tipo, você tem depressão, então toda a sua estrutura está relacionada a esses alicerces. Não. Essa pessoa, ela tem toda uma história, ela tem toda uma história social também. Citando isso, eu queria falar também um pouquinho sobre a psicologia neutra. Não sei se vocês iam perguntar sobre isso. Eu ia perguntar sobre isso, porque a gente escuta, né, sobre essa questão da psicologia não tomar um partido, né? Como se fosse tudo a mesma coisa, né? Até utilizando nos nossos trabalhos que a gente utilizou bastante sobre o Gilberto Freire, né? De democracia racial, que todos estão passíveis dos mesmos prejuízos e das mesmas situações, né? Então, aproveita e pode falar um pouco sobre. É que esse é um outro pensamento que ele é totalmente eurocentrado. Ele não é direcionado para a população preta. Essa escuta neutra, ela acaba deixando como neutralidade todo o sofrimento psíquico que aquela pessoa pode sofrer durante a sociedade. E isso vai contra todo o pensamento de psicologia, que diz que as pessoas, elas são seres psicossociais. Então, nesse sentido, elas são constituídas por uma sociedade. E não tem como dizer que essa sociedade, que é totalmente estruturada a partir da colonização, não tem impacto na vida desse sujeito. Então, seja as microagressões, sejam agressões, sejam situações estruturais de racismo. O racismo, ele é uma relação de poder. Então, nesse sentido, tem o racismo individual, que é as microagressões sofridas no dia a dia e até as injúrias diretas. Mas também o racismo institucional, o racismo social, o racismo político. Então, foi toda uma estrutura criada e ela perpetua até hoje. Até no próprio livro do Frantz Fanon, ele fala sobre isso. Ele fala que as microagressões, elas não mudaram, elas vão se atualizando. Então, o racismo, ele não acabou, ele só vai atualizando a partir disso. A colonização, ela não acabou. Ela só... hoje, a gente tem uma estrutura colonizada. Então, só não tem toda aquela configuração da escravidão. Mas é um racismo indireto. E, nesse sentido, a psicologia ela foi criada a partir desses estudos, a partir desses pensamentos, a partir dessa sociedade. E essa escuta neutra, ela só neutraliza todas essas agressões, sabe? Ela só... E além de reafirmar aquilo que eu falei sobre a branquitude, aquilo de reafirmar que você precisa se manter nessa estrutura. E que você precisa ser forte, de alguma forma, dentro dessa estrutura. Que essa estrutura é normal, que ela é atual. Isso faz com que a pessoa não se sinta acolhida. E se sinta... ela, na verdade, duplica a violência que essa pessoa está sentindo. Justamente por neutralizar esse pensamento. Não ter aquele acolhimento. Entende? Teve até várias pessoas que me perguntaram sobre... psicólogos brancos. Como que eles fariam esse acolhimento se eles não têm ideia de como que é sofrer esse tipo de agressão? E não se trata do quanto você sabe também. Se você sofreu esse tipo de agressão, e claro que é uma forma diferente do acolhimento quando você sabe na prática o que a pessoa está falando. Mas os psicólogos brancos, a partir do momento que eles estudam toda essa estrutura e entendem que a psicologia foi criada a partir disso, eles começam a desmistificar essa situação. Então, ele começa a reconhecer muito mais essas microagressões e o que elas podem... quais são as consequências dela para a psico de uma pessoa preta, entende? Então... realmente, resumindo tudo que eu estou falando, realmente estudar. Porque todas essas referências que hoje a gente tem, elas estão públicas, sabe? E é a gente que acaba excluindo, achando que não é pertinente. Até puxando esse gancho, eu acho que é interessante perguntar, né, sobre
Porque, assim, às vezes a pessoa fala bem assim, mas eu sou branco, não tenho lugar de fala sobre isso, né? Mas eu não vou saber falar, não vou saber explicar. Queria que você falasse, né, além de falar sobre essa questão do lugar de fala, mais um pouco sobre essa responsabilidade da pessoa branca, principalmente do psicólogo, né? Branco nessa estrutura mesmo, de meio que olhar para os seus privilégios como uma coisa que precisa ser equiparada, né? Não ser uma coisa que tá só eles no privilégio, eu vou ignorar isso e fingir que não existe, né? Uhum. Não, e é justamente isso, não é ignorar isso e fingir que não existe, é eles entenderem o privilégio. Não tem como abrir mão. Gente, tá é uma estrutura. Então, falar, branco, abra mão dos seus privilégios. E ninguém quer fazer isso. Tipo, ele é privilegiado, então não quer fazer isso. Mas é reconhecer realmente o lugar que ele está e o lugar que uma pessoa preta, uma pessoa indígena está. Então, é entender essa diferença, é reconhecer e realmente perceber que ela existe. Quando a gente fala sobre responsabilidade das pessoas brancas, eu falo muito isso porque eu percebo que a população preta ela se responsabiliza muito mais pelo racismo do que a população preta se responsabiliza muito mais do que a população branca. E é responsabilizado também, né? Exatamente. E daí vamos fazer movimentos, vamos ir atrás. Mas quem inventou o racismo inicialmente? Com certeza não foi a população preta. Não fui eu que acordei um dia e falei, vou inventar um sistema que me prejudique de alguma forma porque eu quero ser prejudicada. Então, nesse sentido, eu sinto que as pessoas brancas, elas acabam sentindo que elas não têm nada a ver com isso. Que não tem que fazer nenhum movimento em relação a isso. E pensando em população branca de forma geral e pensando em psicólogos brancos também. O quanto eles acham que não tem que se responsabilizar por isso. Eu participo de um projeto que o nome é Pra Preto Psi, que é um cadastro onde tem vários profissionais pretos e não é um requisito, mas só tem profissionais pretos. Estou falando porque eu sei. Mas não é um requisito. O requisito é que você consiga direcionar uma psicologia e uma clínica racializada. E só a população preta, só os psicólogos pretos estão cadastrados. Porque realmente, talvez tenha psicólogos brancos que acham que não conseguem, talvez tenha psicólogos brancos que não se interessam. Mas esse projeto, ele tem a grande parte, se não geral, de psicólogos pretos. Porque eles se sentem responsabilizados por esse atendimento. E não deveria ser assim. Hoje a gente vê que muitos dos pacientes pretos, eles acreditam, eles se sentem mais confortáveis em buscar um psicólogo preto também. Justamente para se sentir acolhido, sabe? Só que eu acredito que isso não é um critério. Não é porque eu sou preta que, pronto, você é preto também, a gente vai ter um insight ali na clínica. É a partir do que eu estudo como profissional de psicologia, sabe? E é muito complicado quando a gente fala sobre estudo, sabe? Porque foi todo foram todas essas referências e teóricos que foram apagados e que é como se deixassem de existir, como se essa psicologia deixasse de existir, só que não deveria ser assim, sabe? A gente sempre atendeu a população preta. Sempre teve pessoas pretas que vivem em uma estrutura de sociedade colonizada e nunca houve pessoas que questionaram essas teorias, sabe? Então, quando a gente fala sobre direcionar, não é um privilégio. Vamos fazer assim, vamos privilegiar os pretos agora e vamos estudar só em relação à escravidão, à memória histórica. Não, é porque é direcionado para o que ele está vivendo, é direcionado para o sofrimento dele. Aí me lembra, eu associo também, eu volto novamente à relação de olhar para a pessoa preta enquanto sujeito, de fato, enquanto aquele que sofre, que tem questões psíquicas a serem olhadas e vistas, o que outrora, quando se fala, por exemplo, de escravidão ou de colonialismo, algo nesse sentido que fala da população preta, é tida meramente como um objeto.
e não vista como um sujeito. Uhum. E aí, me fez refletir sobre isso. Como que foi para você trazer esse olhar posterior à faculdade, trazer esse olhar da psicologia antirracista e identificar essas questões, esse sujeito, principalmente atuando na clínica e atuando a população preta? Uhum. Hoje, por participar desse projeto, grande parte da demanda que eu tenho é mais direcionada para situações de racismo, é mais direcionada para esse tipo de sofrimento. E não que outras pessoas pretas que procuram a clínica não tenham essa demanda também. Só que, muitas vezes, ela é meio alienada, né? A pessoa, ela sabe que tem aquele sofrimento, mas não entende exatamente de onde vem, ou tenta meio que camuflar esse sentimento. Essa é uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é sobre o quanto o saber dói. Que é justamente esse processo de construção de identidade que eu vejo surgir e ser construído durante o processo terapêutico de uma pessoa preta. Que é a identidade, que é ela se reconhecer como ser humano e não como objeto. E esse é um processo muito difícil, porque todo o tempo ela viu referências relacionadas a isso, né? Que é o personagem criado socialmente, de o preto que é traficante, o preto que realmente é coisificado, de alguma forma. Então, é uma construção, o contrário de tudo que eu aprendi ali nos livros de história, tudo que eu aprendi nas mídias sociais, tudo que eu aprendi de acordo com os acontecimentos da sociedade. Então, eu preciso desconstruir isso. Preciso me enxergar como um ser humano e reconhecer a minha identidade. O difícil de reconhecer a identidade é o processo de embranquecimento. Toda essa estrutura social que faz com que o indivíduo se enxergue como um objeto, faz ele também querer ser branco. Uhum. Então, faz com que ele tenha dificuldade de se aceitar como uma pessoa preta. E a partir do momento que você começa a se reconhecer como uma pessoa preta e reconhecer esse movimento e essa estrutura da sociedade, você começa a perceber muito mais as situações de racismo. Então, aquelas microagressões que talvez você falaria, ele está me seguindo porque é o trabalho dele. Você percebe que é direcionado para você. Então, nesse sentido, começa a perceber muito mais as situações. E é um acúmulo. A gente sempre fala sobre burnout no trabalho, mas a gente não fala sobre o burnout social também, que é as situações em que você se sobrecarrega tanto dessas microagressões, dessas atualizações do racismo, de situações que nem são diretamente com você, mas, por exemplo, você acordar de manhã, ligar o celular e ver várias notícias de morte direcionadas para a população preta, direcionadas para a população indígena. E como você fica, por mais que você não tenha ligação nenhuma com aquelas pessoas, mas sabendo que a característica que fez com que aquelas pessoas sofressem é a mesma característica que você tem. E é muito difícil construir isso, porque todo processo terapêutico ele vai ter um pouquinho de dor. Esse reconhecimento é muito difícil. Mas para a população preta, eu percebo que essa construção é muito mais difícil. Justamente por ser uma estrutura que, por mais que você trabalhe ali durante o processo terapêutico, é uma estrutura que ela não tem fim. Ela ainda está na sociedade. Então, aquele sentimento de impotência no sentido de que, por mais que eu mude as coisas aqui dentro, por mais que eu construa outra forma de me enxergar, outra forma de me ver, essa estrutura ela ainda está ali. E ela ainda vai me causar sofrimento. Então, é como se fosse uma coisa infinita. E esse processo de verificar essas ausências na grade, verificar essas ausências no curso, na própria psicologia, é justamente para eu não reproduzir essa mesma violência que tem na sociedade. É para eu não reproduzir na clínica com uma pessoa que está, de alguma forma, vulnerável,
eu reproduzir com ela aquela mesma violência que ela sofre todos os dias, sabe? Então, esse conhecimento é justamente para que você saiba acolher. E é o que deve ser feito em qualquer tipo de atendimento. Só que o atendimento com a população preta, com a população indígena, é esquecido. É esquecido que ela tem uma individualidade. É uma população que tem um outro tipo de história, que tem um outro tipo de estrutura. E que não vai se encaixar nessa psicologia neutra, não vai se encaixar nessa psicologia que é enraizada. E quando você fala essa questão de psicologia, olhar, né, racializado, olhar para essa questão de raça, sempre vem à cabeça aquelas pessoas que às vezes questionam, mas por que você está usando o termo raça? Por que você está utilizando o termo negro, né? Não somos todos iguais, por que vocês usam essas diferenças, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é interessante a gente olhar para essa questão de como que isso foi criado, que você falou, não é uma coisa que nós criamos, mas que nós temos que utilizar. Justamente. A nomenclatura raça, ela não tem origem nenhuma da biologia. Então, realmente não é algo científico. Ela foi uma nomenclatura que foi criada na época da colonização, justamente para fazer essa separação, justamente para fazer essa diferença. Hoje, a gente precisa utilizar isso por conta dos programas. Programas sociais para indígenas, programas sociais para a população preta, e, nesse sentido, a gente precisa utilizar o termo raça. Porque essa estrutura, essa nomenclatura, ela foi criada de início ali na colonização. E essa necessidade de utilizar isso também foi criada por conta da colonização. E é por esse motivo que a gente precisa também utilizar essa nomenclatura, sabe? Eu acho que essa coisa também de ver como... utilizando isso, não vai trazer um pouquinho mais de preconceito? Você falando isso, não vai trazer um pouquinho mais de preconceito? Não tem como generalizar e dizer que toda a população é igual, porque a gente sabe que a estrutura não é assim. Sabe? Isso de falar que o racismo não existe, que na clínica não vem essa demanda. Ela vem. Ela pode vir de formas, às vezes, muito diferentes, porque a própria pessoa ela não reconhece essa situação, ela não reconhece essa estrutura. Isso não quer dizer que você tem que direcionar, mas você tem que reconhecer pelo que ela está passando. Sabe? E não reforçar esse comportamento que está na sociedade de colocar o racismo, que é uma violência, embaixo do pano. Esse é um outro ponto. Falar sobre violência. Eu acho muito engraçado quanto o tratamento com outros tipos de violências é totalmente diferente. Não fazendo comparações, claro, mas vou pensar aqui em relação a, por exemplo, uma pessoa que foi abusada. A preparação para que ela fale sobre aquele assunto é totalmente diferente. O acolhimento para que ela fale sobre aquela violência é totalmente diferente. O racismo, por ele não ser visto como uma violência, a gente acha que, a qualquer momento, você, pessoa preta, pode me falar aqui e me explicar como que é o racismo. O que é o racismo? Você já passou por alguma situação? E não é assim. Como se não fosse doloroso, né? Exatamente. E é justamente esse reforço que a gente faz o tempo todo. Isso é uma coisa que está na estrutura da sociedade. E na clínica, o profissional leva isso também. Ele finge que aquilo não foi uma situação que causaria dor para aquela pessoa, por não acreditar que aquilo é uma violência. E o racismo, a partir do momento que ele é considerado uma violência, acredito que o direcionamento na clínica tem que ser de forma diferente. Sabe? Então, é justamente apagando isso, colocando embaixo do pano. Isso me remete às leituras que a gente faz sobre o imaginário social, quando se fala da pessoa negra, de esse imaginário social ser posto para essa pessoa como inferiorizado. E aí desvalida totalmente essa pessoa, as suas questões, essas violências, como você bem trouxe, que elas vivenciam e que, de certo modo, não é validada como uma violência de fato, como as demais. E aí eu vejo a importância do que você traz, Jéssica, sobre a psicologia lutar, de certo modo, para que não haja
neutralidade, né? De deixar de olhar para a população preta como pessoas que também sofrem a violência e que de certo modo sofrem e têm um sofrimento psíquico para além, quando se trata da cor da pele mesmo, da vivência que essa pessoa ela tem na sociedade, como ela é colocada na sociedade. E é muito... se a gente for pensar historicamente em toda a estrutura que a população preta é criada, a população indígena também, ela nasce e ela já cresce com esse imaginário, ela já cresce pensando dessa forma, ela já cresce sendo direcionada a agir de uma forma específica para que não seja vista de uma forma agressiva, para que não seja vista como marginal. Então, ela tem que agir de uma forma específica para ser vista de outra forma. E essa estrutura é desde a infância. Então, os pais, eles ensinam isso. Olha, você tem que agir dessa forma perto de um policial. Você não pode falar muito alto, tá? Senão vão achar que você é agressiva. Você não pode correr, porque senão vão achar que você fez alguma coisa de errado. Então, ela é ensinada a ter uma conduta totalmente diferente. E essa estrutura, ela vai se prolongando a partir desses reforços da sociedade. Então, ele cria essa identidade de fuga, cria essa identidade de uma pessoa introvertida, porque eu não posso gritar, eu não posso me impor. Sempre que eu falar algo, isso vai ser minimizado. Sempre que eu for fazer algo, eu tenho que fazer 3 vezes melhor, porque para conseguir realmente ter um destaque. E ainda assim, então, ela é criada a partir de uma estrutura que traz o tempo todo que você tem que ser uma pessoa totalmente diferente. É até interessante no livro da Djamila, né, no Pequeno Manual Antirracista, que ela fala sobre essa questão de como que isso é muito nítido na escola, né? Muitas vezes a cultura europeia é destacada, tem aquela pessoa a mais bonita do colégio lá, que geralmente é uma pessoa branca, aí a pessoa preta, ela é forçada a se adaptar, né, mudando as suas características para ser isso aí que foi isso que você falou. E tudo isso eu acho que é importante a gente pensar e discutir, eu acredito, né, enquanto psicologia, para que a gente não normalize essas coisas, né? Porque esse tipo de demanda ele vai aparecer, né? Que você igual você falou, é sutil, não aparece de forma, às vezes, nem sempre, pode aparecer, mas nem sempre de uma forma tão violenta. Mas dessas formas, mas lá eu sou como se chamada de feia. Que tiram um sarro do meu nariz, da minha boca. Então, assim, esses detalhes, né, Jéssica, que a gente tem que observar enquanto... Muitas vezes a psicologia é colocada a olhar esses detalhes, mas não esses detalhes em específico, né? E é justamente, se a gente for pensar pelo que você disse, eles falam que eu sou feia, eles falam, que riem do meu nariz, da minha boca, de características minhas. E se a gente for considerar as teorias meramente europeias, o trabalho do profissional seria direcionado para a autoestima. Seria direcionado para não ligue para o que os outros falam e, enfim, esquece isso. Pode ser que tenha pessoas que te acham bonita, mas esse tipo de agressão, esse tipo de bullying, ele é outra forma de bullying. Ele é direcionado para características da população preta. Ele é direcionado para características daquela pessoa. Então, o trabalho ele tem que ser de forma diferente. Não é igual às teorias europeias. Não se trata só da autoestima da pessoa preta. Se trata da forma que ela é tratada por conta dessas características. Porque as pessoas que estão tratando ela dessa forma foram ensinadas que essas características são feias. E o tempo todo isso é reforçado pelo imaginário social, ele é reforçado nas mídias, na TV, é reforçado na novela, é reforçado nos filmes. Essa estrutura e essa característica da pessoa preta, ela é reforçada o tempo todo. Então, a criança mesmo, ela acredita nisso. Ela não quer mais ser ela, entende? E
esse trabalho ele tem que ser totalmente diferente do só direcionado para a autoestima, porque não se trata da autoestima. Se trata da idealização que ela tem dela mesma, porque é isso que ensinam, é isso que estruturam. Muito interessante que isso me remete novamente à psicologia, como antes ela era vista como elitizada. E que essa discussão que a gente traz, por exemplo, é promover um direito mínimo do sujeito, de ser visto, de olhar para as questões psíquicas da pessoa preta, de não somente validar o sofrimento psíquico, a questão da saúde mental como um todo, de uma mera população, mas de uma forma inclusiva, de certo modo, né? De olhar para a população preta e validar essas questões enquanto sujeito de fato e não um objeto. Sim, e realmente, por conta da estrutura e desse imaginário social, a gente só vai reforçando esse pensamento. A gente vai reforçando essa violência, né? Se a gente for pensar, falando sobre, muitas vezes, que essas demandas, elas vêm de forma sutil. Mas, ainda assim, se a gente for pensar em relação a dados de forma geral, então não tem como falar que eu não vejo acontecer, porque está ali. Se a gente for pensar ali no Ministério da Saúde, de 10 pessoas que cometeram suicídio, 6 pessoas são pessoas pretas. E justamente com demandas de autoestima, situações cotidianas, justamente por esse motivo. Então, a grande parte é adolescente e grande parte é a população preta. Então, a gente entende que essa população, ela realmente não se sente acolhida. Isso não falo só dos profissionais de psicologia, mas reforçando, os profissionais de psicologia não conseguem fazer esse acolhimento. Também tem estudos que dizem que a população preta muitas vezes desiste da terapia justamente por não se sentir acolhida em suas demandas. E quando eu falei sobre, às vezes, essa agressão, essa demanda, ela vir de forma sutil, às vezes ela até não entende que aquilo é racismo, que a situação, que a demanda que ela tem é de uma estrutura racista, mas ainda assim ela reconhece que o acolhimento não foi feito de forma correta. Sabe? E não tem como não ver que a psicologia, ela é totalmente europeia, sabe? Ela é toda enraizada, ela é toda colocada em uma caixinha de vou estudar Freud, Jung, e vou estudar apenas essas abordagens e vou direcionar dessa forma, sabe? Vou seguir esse roteiro de acordo com o livro tal para esse atendimento. Esse atendimento ele não vai acolher essa pessoa, sabe? Hoje a gente tem 95% da docência de psicologia é totalmente branca, 98% dos acadêmicos que vão se formar como psicólogos são brancos. As referências, 100% das referências utilizadas, eu estou falando 100% porque realmente não utilizam referências de pessoas pretas. Então, 100% das referências utilizadas nos quadros no quadro do curso de psicologia é totalmente europeia. Então, nesse sentido, não tem como falar que isso supre essa necessidade da população preta, sabe? E, mais uma vez, voltando naquela parte que eu falei que a população branca deveria se responsabilizar um pouquinho mais. Pensando agora que 95% do corpo docente é branco e 98% dos acadêmicos que vão se formar em psicologia são brancos, grande parte dessas pessoas deveriam se responsabilizar muito mais por essa clínica racializada. Quando eu falo clínica racializada, as pessoas pensam, nossa, então você direciona e só atende pessoas pretas. Não, é que para entender que eu sei atender essa população, que eu estudo para atender essa população e que eu direciono dessa forma justamente por saber e estudar sobre isso, sabe? Mas não é atendimentos exclusivos da população preta. Mas é uma clínica racializada, uma clínica
humanizada, né? Que não reforça toda essa violência que acontece nessa nossa estrutura social. E é uma temática que é, entre aspas, recente, né? Por conta a questão da abolição da escravidão, ela também é recente, né? São 2 séculos, menos, né? De 2 séculos. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar mais, né? Porque tem o que tem é pouco utilizado, né? E o que tem é pouco ainda. A gente precisa pensar mais sobre isso. E também, né, a importância de estar falando isso aqui, né? Nessa mesa de 3 pessoas negras, que eu acho isso fenomenal de estar aqui no curso, né, de Psicologia da FAG falando sobre, e incentivar estudo, igual você falou, os professores, né? Então, assim, já meio que finalizando, porque a gente deu uma empolgada, né? Como não empolgar, né? Falando sobre essa temática. Mas, desde já, né? Agradecer e falar sobre essa importância de estar aqui. Você, a Letícia, também companheira de todo episódio. Então, assim, muito feliz de estar aqui hoje, de ter falado sobre esse tema, a importância de falar sobre esse tema. Espero que as pessoas vejam isso e façam como a Jéssica falou, né? De se importar com a temática, pesquisar sobre, para não ser mais um psicólogo neutro. Ignorar a subjetividade negra da pessoa, né? Acho que seria isso, Jéssica. Te agradeço pela fala, pela importância e pela seriedade que você traz da psicologia e pela luta da psicologia antirracista. Isso é inspirador, de certo modo, para nós acadêmicos, e saber que existem profissionais pretos que lutam por essa realidade e por esse olhar humanizado e olhar para o sujeito, para a população preta com essa atenção e seriedade. Muito obrigada pela sua participação. Gostaria de agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Gostei muito de conversar, dessa conversa, dessa discussão. E estou à disposição. Certo? É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Até mais.